Olá, amigos da Congregação Espírita Francisco de Paula. Meu nome é Carlos Henrique. Eu sou do Centro Espírita Ibirajara, que está no Andaraí, e agradeço o convite dos gestores dessa casa para realizar esse estudo em conjunto, né? E hoje eu vou usar o tema Amai os vossos inimigos, que está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um tema difícil, eu também vou utilizar um sermão do pastor Martin Luther King Jr., que todos conhecem, um prêmio Nobel da Paz, lembrando que os espíritos de luz vêm reencarnando para a nossa preparação para a transição e disseminando a universalidade dos ensinamentos de Deus. Então encarnam em todas as religiões, preparando com um amor maior, como nós vamos ver. O primeiro texto está em Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 48. E esse trecho eu vou usar para nós fazermos junto uma harmonização, e logo após eu vou fazer uma breve prece para podermos começar o nosso estudo. Ouviste o que foi dito: amará o teu próximo e odiará os teus inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz um publicano também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazei demais? Não faz os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Vamos fechar os olhos, elevar os pensamentos ao alto, ao Pai, pedindo que os mentores das nossas casas espirituais nos intuam nesse momento, nesse breve estudo, sobre as palavras trazidas por Jesus, sobre seus ensinamentos. E que possamos, nesse momento, nos ligarmos mentalmente e disseminando, irradiando a luz que se faz nesse momento, por essa reunião em nome de Jesus. Que Ele possa nos intuir a todos, principalmente a mim, para que eu possa ser o mais fidedigno dentro da minha capacidade às suas palavras. Que assim seja. Então, esse é o texto número 1, como eu falei, mas também logo a seguir vem o texto número 2, que é do evangelista Lucas. E a diferença é essa parte que eu sublinhei. Não fazem os gentios também os mesmos? É importante nós lembrarmos que cada evangelista, seu texto se dirigia a um grupo. Mateus se dirigia aos judeus. Lucas se dirigia principalmente aos gentios. Então, existem essas pequenas diferenças, porque senão poderia até trazer, em vez de benefício, trazer malefício por animosidade, né? Então, essas diferenças são exatamente para qual público se dirige as reflexões. E aqui começar o texto fala: amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. A palavra amarás é sempre uma palavra difícil, né? E quando a gente vai para o Novo Testamento, existem 4 tipos de descrição de amor, e que nós vamos vendo que alguns nós as exercemos com facilidade e outros nós estamos ainda começando a exercitar, mas já o fazemos. Então vamos primeiro ver os tipos de amor, da palavra amor, que tem no Novo Testamento. Tem a palavra estorge, que é afeição. Ela é usada para indicar afeição natural, como aquela que os pais sentem pela prole. Filia, amizade, indica um amor virtuoso e desapaixonado. É o tipo de amor relacionado à amizade e companheirismo.
Tem o eros, que vem de erotas, com sua significação de amor romântico. Entretanto, o eros não necessariamente evoca uma natureza sexual, embora muitas vezes esteja associado ao desejo, à atração física, ao prazer e ao sexo propriamente dito. Só fazer um adendo, né, que os evangélicos estavam escritos em grego, então todas essas palavras são de origem grega, né, como a gente vê. E tem o amor divino, o amor de Deus, mas que nós vamos ver que nós já começamos a desenvolver e em alguns momentos ele desponta claramente em todos nós que estamos em matéria e mesmo os irmãos que estão no plano espiritual, que é o amor ágape, que muitos pensavam que essa palavra representava apenas o amor divino, um amor incondicional com alto sacrifício, pela vontade e pelo pensamento, embora também possa ser praticado por humanos inspirados por esse sentimento, mas em grau bem inferior, obviamente em função das imperfeições e limitações humanas. Então, isso é uma boa notícia para a gente, que estamos, né, nos aperfeiçoando, tendo várias reencarnações para a nossa educação, para a nossa evolução e nunca para a punição. Então, a cada momento que reencarnamos e que progredimos um pouco, aumenta a nossa capacidade de externar esse amor ágape. Então, é importante que a gente vai ver no texto que Jesus convida a nós desenvolvermos esse amor ágape aos inimigos, porque nós vamos ver a sensação clara que ele mesmo orienta que outro tipo de amor seria difícil de nós praticarmos. Mas lá diz, né, que ouvistes, e aí a gente volta aos textos antigos, né, do Antigo Testamento, e a gente vê em Provérbios que está escrito: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque lhe amontoarás brasas vivas sobre a cabeça, e Yahvé te recompensará. Então, a gente voltando para o texto inicial, a gente vê: amarás vosso próximo e odiarás vossos inimigos. Mas na realidade isso não estava escrito. Já estava escrito o acolhimento ao inimigo, que inclusive esse acolhimento, que era dar comida se tivesse fome, dar-lhe beber, dar-lhe o que beber se tivesse sede, serviria exatamente isso, né? Nesse sentido de amontoar brasas sobre a cabeça, era num sentido de despertar esse nosso inimigo também para o amor. E quando nós fizéssemos isso, nós estávamos progredindo, né? Naquela época os judeus receberam essa informação e Yahvé ia recompensá-los. Então, na realidade, a gente vê que em nenhum momento diz que tem que ter vingança contra os inimigos, e sim despertar o amor. Então vamos para o capítulo, o item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, em que Jesus já traz, Kardec, né, orientado pelo Espírito de Verdade, traz esse texto. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Então aqui a gente já vê que o nosso grande entrave, né, a exercer esse amor ágape é ainda esse sentimento que trazemos de egoísmo e de orgulho. Então essa é uma das grandes dificuldades. No momento que na nossa evolução nós conseguimos nos desprender desses sentimentos, mais facilmente exerceremos esse amor mais sublime, esse amor ágape, né? E desenvolveremos essa capacidade de amar os inimigos, porque muitos inimigos desenvolvem exclusivamente pelo nosso orgulho, né? Por nos sentirmos atingidos de qualquer forma por outro.
Bom, mas como eu tinha falado, amar os inimigos é difícil, né? Essa é a sensação que nós temos na aproximação de um inimigo. E isso também é descrito nesse texto, que era até por uma questão de fluidos, né, de vibração. A aproximação do inimigo nos traz vibrações que nos incomodam, que nos tiram do equilíbrio, porque nós estamos vibrando diferente. E essa sensação é de gritar e correr. Então, amar aos inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza. Nós não temos essa capacidade de ter a mesma afeição que vamos ter por nossos amigos, pelos nossos entes queridos. Visto que o contato com o inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Então, é diferente, né? Não é essa proposta que também está no Evangelho. É uma proposta mais sublime. Eu não sei se eu botei no texto à frente, mas Martin Luther King diz que ainda bem que Jesus não pediu para a gente gostar dos nossos inimigos, porque também seria muito difícil. Ele pede o amor, esse amor ágape. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condição o mal que nos causem. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem intenção de humilhá-los. Então é aquilo, é matar a fome, matar a sede, né? E no nosso caso, é lembrar dos nossos inimigos, é orar por eles, é não desejar vingança, porque isso já vem acontecendo muitas vezes nas nossas reencarnações, somos vítimas, mas nas outras fomos algozes. E se não interrompermos essa espiral descendente, como vai se resolver isso? Nós vamos continuar reencarnando várias vezes, sempre voltando ao mesmo estágio, sempre voltando à mesma situação, voltando às mesmas cobranças. Nós não vamos interromper nunca essa cadeia. Então nós precisamos começar a trabalhar esse sentimento, né? E mais importante é perdoar de verdade, internamente, né? Porque muitas vezes as pessoas disseminam, né, o seu perdão no sentido de humilhar o outro, né? E aí isso é o quê? Orgulho, né? Nós estamos demonstrando o nosso orgulho. Olha como eu sou superior a ele. Eu sou até capaz de perdoar ele. Mas lá dentro a gente diz, perdoo, mas nunca mais me procure, nunca mais tente falar comigo. Isso de fato não é o perdão que Jesus nos está recomendando. Amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no inimigo um ser nocivo que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, pode livrar. Então nós, com a doutrina espírita, com o Consolador, já sabemos, né, que a morte não nos livra dos nossos inimigos, né, porque com certeza em algum momento nós os reencontraremos, seja no plano material, seja no plano espiritual, né? Então, na realidade, esse desejo não resolve nada. O que resolve, de fato, é isso. O amor é perdoar de verdade. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar-lhes parece mesmo uma fraqueza indigna de si. E aí nós temos dois exemplos. Exemplo de Joana de Cusa, né, da nossa mentora Joana de Ângeles, que quando estava para ser imolada, ser queimada, o soldado romano pergunta a ela se aquele comportamento era o que o Jesus dela ensinava. E ela responde a ele, não, ele me ensinou também a te amar. E Jesus crucificado pede ao Pai,
Perdoa-lhe, Pai, pois eles não sabem o que fazem. Então, claramente, esse é a necessidade do perdão. Esse é o ensinamento. Claro que não podemos nos comparar nem a Joana de Cusa, nem muito menos a Jesus, né? Nós estamos bem evolutivamente, bem abaixo. Mas nós já podemos ser alertados dessa necessidade para realizarmos essa evolução. E aqui é bom lembrar que nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, depararemos com dificuldades. Que as maldades com que se defrontam fazem parte das provas que cumprem suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas vicissitudes, quer advenham dos homens, quer das coisas. Essa frase é bem interessante, né? Que a gente vê que as provas podem vir dos homens, que é isso que a gente está falando, dos nossos inimigos, né, que servem para nos educar, para nós termos o treinamento de começar a exercermos um amor mais puro, mas no momento essa prova vem das coisas. Vamos pensar nesse momento onde nós passamos por essa grande pandemia, né, que o responsável é um vírus, é uma causa da natureza. E em muitos lugares nós temos as provas das inundações, dos terremotos. Então, na realidade, as provas vêm da inter-relação entre os humanos, mas também de causas da natureza, de provas advindas da natureza. Isso aí é uma charrua. A charrua serve para sucar o terreno para fazer uma plantação. Então, se a gente está nos propondo a não se queixar das provas, tampouco nós devemos queixar-se dos que lhe servem do instrumento, porque a charrua, muitas vezes esse instrumento é a charrua que está sucando os nossos sentimentos, né? Está ferindo os nossos sentimentos como fere o solo, mas a função é preparar para uma semeadura melhor. Então, em vez de nos queixarmos desses sucos que são feitos em nós, agradecemos a Deus de nos experimentar. Também devemos agradecer a mão que lhe dá ensejo de nos demonstrar a paciência e a resignação. Então, essas provas nos servem também para demonstrar a nossa paciência. 11 meses em casa, distante de familiares queridos, nos preservando, né, com tanta dificuldade, mas fazendo esse esforço que nos fazemos nesse momento, nos reunindo virtualmente, trabalhando, né, a divulgação, né, do Evangelho do Cristo, e também a resignação. E Joana de Anjos traz a resignação ativa, é que nós temos que entender o momento, aceitar essa prova, mas sempre estarmos procurando mecanismos de ultrapassá-los, não de se acomodar a ela. Então, nesse momento, nós temos que estar atento a isso, né? Como faremos para ultrapassar essas dificuldades? E às vezes o mecanismo é esse mesmo, é usar máscara, distanciamento social, respeito ao próximo. E aí eu vou começar a usar o texto de Martin Luther King Jr., que é muito interessante. Ele diz que traz de uma forma prática o amar aos inimigos. E geralmente a gente começa por porquê. E o porquê vai ser depois. Ele começa de como amar os inimigos. Então a primeira coisa para a gente começarmos a amar os inimigos é desenvolver e manter a capacidade de perdoar. Então a gente vê que isso já é um treino, um aprendizado. Nós precisamos desenvolver em nós e continuar a trabalhar continuamente essa capacidade de perdoar. Aquele que não perdoa não pode amar.
Então, enquanto não desenvolvermos totalmente a capacidade de perdoar, não conseguiríamos, de fato, ter o amor ágape de forma plena. Continuaremos tendo períodos, situações que ele vai se apresentar, mas não vamos consolidar esse tipo de amor. O perdão não significa a ignorância do que foi feito, ou imposição de um rótulo falta uma ação. Então, na realidade, perdoar não é deixar de reconhecer o erro, porque na realidade nós não podemos também achar que só nós nos comportarmos como com o esquecimento, porque nós não esquecemos, é o que vai trazer o perdão. Na realidade, nós podemos voltar a uma situação inicial, não ter ignorância, saber que foi uma má ação, mas ao nos defrontarmos com a pessoa que necessitando perdoar, nós não temos que ressentir o que tivemos de sentimento naquele momento mais agudo. E o grau de capacidade de perdoar vai determinar a capacidade que nós temos de amar os inimigos. Então precisamos, ele fala, para como amar, desenvolver essa capacidade. Reconhecer que a má ação do nosso próximo, do inimigo, nunca exprime sua completa maneira de ser. Então temos que lembrar que estamos num mundo de prova e expiação, onde predomina o mal. E todos nós temos as nossas coisas boas e as nossas coisas ruins. E o nosso inimigo da mesma forma. Mas todos somos filhos do mesmo Pai, com as mesmas condições evolutivas. Cada um, pelo seu esforço, terá uma evolução mais rápida ou mais lenta, mas todos chegaremos a um ponto final igual. E Paulo sempre disse isso, né? Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Então Paulo já identificava claramente essa situação, né? De ele desejar o bem, assim como nós, mas ainda continuamos fazendo algumas coisas ruins. Então isso é só um alerta, isso é um consolo para nós sabermos que quando estamos transitando nesse momento do nosso conhecimento, ainda teremos essas dicotomias do bem e do mal. Amamos os nossos inimigos porque sabemos, então, que eles não são completamente maus, nem estão fora do alcance do amor redentor de Deus. Então todos estamos imersos nesse amor de Deus. Então não somos diferentes. Podemos estar em estágios diferentes, mas não somos diferentes. Ele segue como amar os inimigos. Não devemos procurar derrotar ou humilhar os inimigos, mas antes granjear a sua amizade e a sua compreensão. Então a gente vai vendo como é próximo que o Evangelho segundo o Espiritismo traz com esse sermão feito por Martin Luther King Jr. Amai os vossos inimigos. Devíamos sentir-nos felizes por ele não ter dito gostai dos vossos inimigos, porque é quase impossível gostar de certas pessoas. Eu já tinha falado isso antes, né? Então ele evoca isso, é um amor ágape, um amor sem interesse, um amor sem cobrança, um amor sem perspectiva de qualquer retorno, né? Não necessariamente uma aproximação. Quando Jesus nos convida a amar os nossos inimigos, não é ao eros nem à filia que se refere, mas ao ágape, compreensiva e fecunda boa vontade, redentora para todos os homens. E agora ele traz a segunda parte, que é por que amar os inimigos. Normalmente a gente ia dizer, né? Por que amar e como amar? Não, ele faz ao contrário.
A principal razão, e perfeitamente óbvia, é retribuir o ódio com ódio, multiplica o ódio e aumenta a escuridão de uma noite já sem estrelas. Então o ódio, enquanto permanecermos nesse ciclo, só vamos mergulhar cada vez mais na escuridão, né? Porque vai se somando a escuridão de um com a escuridão de outro. É como pegarmos, né, um texto e botarmos aqui uma transferência, um de 50%, outra de 50%, só vai se somar, e vai se somar outra de 50%, vai chegar uma hora que nada vai ser visto atrás, né? É como se botar cada vez um insufilme, né? Nós vamos somando um insufilme nos nossos sentimentos mais escuro. Então cada vez nós vamos caminhando mais para uma escuridão, para uma noite sem estrelas. E a escuridão não expulsa a escuridão. Só a luz pode fazer. O ódio não expulsa o ódio. Só o amor pode fazer. Então isso é uma coisa que temos muito claro, né? Quanto mais nós nos iluminarmos, nós estamos primeiramente nos beneficiando, mas se nós estamos nos iluminando, nós estamos beneficiando a todos à nossa volta, porque essa luz também não fica sob nós. Nós estamos botando ela, né, acima, como diz, né, não colocar a luz sob o alqueire. Nós estamos botando ela no velador. Então, nós não estamos iluminando só uma parte pequena. Essa luz se dissemina, né? Se a gente entrar num quarto escuro e riscar um fósforo, é pouco? É, mas já vai dar um pouquinho de iluminação. E esse é o comportamento que temos que ter. E que nos é proposto por Jesus, por Deus e Jesus trazendo essas palavras. O outro motivo por que devemos amar os nossos inimigos são as cicatrizes que o ódio deixa nas almas e a deformação que provoca na nossa personalidade. Então, quando nós estamos odiando, nós só estamos trazendo vibrações negativas para nós também. O primeiro prejudicado somos nós, né? Nós vemos na obra de André Luiz, né, quando os espíritos, né, ele vêm a trabalho, né, com os outros irmãos que são os condutores do trabalho, e eles vão a regiões com vibrações inferiores, como eles têm que se materializar, como eles têm que baixar a vibração, né, para poder relacionar com aqueles irmãos aos quais eles vão fazer o auxílio. E vemos muitas vezes que eles, quando se mantêm no nível vibracional mais elevado, esses irmãos continuam conversando, tramando, sem ver a presença da espiritualidade superior, né? Porque é um nível vibratório. Então, quando eles estão nesse nível vibratório inferior, ou quando nós estamos nele, né, nós somos os primeiros a serem prejudicados. Muitas vezes, essa sensação nem passa a quem se dirige, porque se ele estiver no mesmo nível vibratório, ele vai receber essa vibração. Mas se ele estiver num nível vibratório já superior, isso vai passar ao largo. Por isso que nós devemos manter sempre um nível de vibração elevada, nesses momentos que nos sentimos mais angustiados, íamos, como Joana propõe, para uma leitura, uma boa leitura, uma música boa, uma oração. Para quê? Para a gente mudar imediatamente esse nível vibracional, que esse nível vibracional é uma porta aberta para a entrada de todas as vibrações negativas. E os primeiros que vão ser prejudicados por isso somos nós mesmos, que vamos nos envolver muitas vezes desnecessariamente nessa vibração. E isso é o que está acontecendo nesse momento, né? Tantas notícias invadindo, né, nossas casas pela televisão, pela rede social. Em alguns momentos nós nos deixamos dominar por isso e mudamos totalmente o nosso nível vibracional e passamos a cooperar com essa disseminação de mais notícias. Então nós precisamos nesse momento nos precaver, né, e voltarmos a uma sensação melhor, procurando outras atividades para dissipar essa nuvem escura que às vezes paira sobre nós. O ódio é também prejudicial para a pessoa que odeia. É como um cancro incurável que corrói a personalidade e lhe desfaz a unidade.
Então o ódio nos cinge a nossa personalidade, ele nos marca. Então é importante toda vez tentarmos sair desse pensamento. É o amor a única força capaz de transformar o inimigo em amigo. Nunca nos livramos de um inimigo opondo o ódio ao ódio. Só conseguiremos libertando-nos da inimizade. Então, só a gente começando a exercer esse amor que nós podemos transformar os inimigos em amigos. Senão, vai ser essa cisão contínua, permanente. O ódio, pela sua própria natureza, destrói e dilacera. O amor é criador e construtivo. A sua força redentora tudo transforma. Então, amigos, esse é um texto, um ensinamento muito importante. Reconheço a dificuldade da colocação em prática, mas precisamos nos alertar todo o tempo quando esse sentimento nos invadirmos, nesse momento que muitas vezes nos envolvemos, como eu falei, nesses pensamentos menos áridos, orar por todos aqueles que no momento identificamos tendo atitudes que vão contra os nossos princípios, Mesmo essas pessoas que erram são nossos irmãos e precisam da nossa oração para também poderem ver a luz e redirecionar o caminho do bem. Então Cristo também traz isso. Por que amais os inimigos? Amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filho do vosso Pai Celeste. Então, como é nosso desejo, exercer essa filiação de fato, temos também que trabalhar esse amor, que quando ele for pleno, exerceremos pleno a filiação a Deus. Então, agradecer mais uma vez o convite dessa casa de luz, de participar desse trabalho nesse momento tão difícil, dizendo que essa distância, por vezes, é difícil para a gente fazer os estudos, porque, na realidade, eu estou falando com uma tela de computador, e como é bom falar vendo os irmãos na nossa frente, trazendo o acolhimento pela presença física. Mas eu sei que nesse momento todos nós estamos sendo acolhidos pela espiritualidade superior, nos ajudando a refletir sobre os ensinamentos de Deus e sobre a boa nova do Cristo. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos, muita luz no coração de todos nós.